Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco aí sobre o MXRF11 e calcular quanto que é preciso investir no fundo para conseguir um salário mínimo por mês de rendimentos. Para fins desse vídeo, vamos utilizar como base o salário mínimo de 2023, que foi reajustado para R$ 1.302 e vai ser esse valor que vamos utilizar como base para conseguir de rendimentos mensais. E falando aí da cotação atual do fundo, atualmente é possível comprar uma cota de MXRF11 por R$ 10,28, pegando a cotação aí dos últimos dias. Realmente a cotação subiu bastante, justamente porque o fundo vem conseguindo pagar bons rendimentos aos cotistas, está bem próximo aí da mínima, olhando um período de mais ou menos um ano. E o preço está lá em cima porque os rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses garantiram um dividend yield de mais de 12%. O fundo vem conseguindo remunerar muito bem os seus cotistas. Atualmente, o valor patrimonial da cota é de R$ 10,11, com isso o P/VP é de 1,02. Atende aí já o nosso teto que a gente busca, que é de no máximo 1,1, ou seja, aceitamos pagar até 10% de ágio em um fundo imobiliário. E pegando aí o histórico do valor de mercado e do valor patrimonial da cota do MXRF11, basicamente as duas linhas aqui estão juntas, tanto o valor de mercado quanto o valor patrimonial estão bem próximos. Em alguns momentos esse fundo ficou até aqui bem caro, onde o valor de mercado ficou bem acima do valor patrimonial. Em alguns momentos isso reverteu, se mostrou aí ser boas oportunidades de investimento. Atualmente aí as duas linhas estão juntas, o que também indica que pode estar num patamar de preço interessante. Se a gente pegar aí até o histórico, normalmente esse fundo é negociado bem acima do seu valor patrimonial. E pegando a carteira do MXRF11, a gente já até entende o porquê o fundo vem conseguindo realizar boas distribuições de rendimentos. Atualmente, a maior parte dos investimentos são realizados em certificados recebíveis imobiliários que representam cerca de 73% do portfólio do MXRF11. 17% são fundos imobiliários, as permutas financeiras representam cerca de 6% e o caixa mais ou menos 3%. Crédito corporativo ainda é o maior ativo objeto, seguido aí do ramo comercial residencial e os indexadores. Se a gente pegar aqui os indexadores atuais do MXRF11, a gente entende o porquê os rendimentos estão lá em cima. Em geral, é uma carteira até que bem conservadora, dividido entre IPCA e CDI. Basicamente, metade está investido em cada um. Esses são os indexadores dos certificados de recebíveis imobiliários. Isso vem conseguindo garantir bons rendimentos aos cotistas. E pegando os resultados dos últimos 12 meses, a gente vê que, em geral, realmente os resultados estão sendo bem atrativos, bem como a distribuição de rendimentos, onde os dois basicamente fecharam em mais ou menos 278 milhões de reais. Basicamente a maior parte dos resultados foi convertido em rendimentos aos cotistas, o que garante uma média de cerca de 10 centavos por cota. Isso foi o que o fundo pagou mais ou menos nos últimos 12 meses. E pegando aí os dividendos que foram distribuídos nos últimos períodos, notamos que o fundo realmente conseguiu remunerar muito bem os cotistas. Apenas em um mês que a distribuição foi de 8 centavos, o que ao meu ver também foi uma boa distribuição de rendimentos. Nos outros meses foi tudo acima de 9, principalmente acima de 10 centavos. Em janeiro foi pago 11 centavos por cota, em fevereiro já foi 12, está acima do que foi pago no ano anterior. A tendência é que também o fundo consiga pagar bons dividendos ao longo dos próximos meses. Eu acredito que essa média deva pelo menos se permanecer até o final do ano. Pelo menos olhando os indicadores atuais da economia, é o que podemos esperar para esse ano de 2023. E nesse momento atual, o fundo atende aqueles 3 requisitos que a gente sempre busca em um fundo imobiliário. O primeiro é a diversificação, um fator de segurança, onde o MXRF11 investe em 3 classes de ativos principalmente, e existem diversos ativos dentro dessas 3 classes, o que garante segurança quanto à diversificação desse investimento. O P/VP é de 1,02, o nosso teto é 1,1, então nesse momento o MXRF11 atende também esse requisito e o dividend yield está acima de 12%. O fundo vem conseguindo garantir distribuições médias acima de 1% ao mês e em geral o MXRF11 também vem conseguindo remunerar muito bem os seus cotistas e atende esse requisito. Lembrando também que esse fundo imobiliário faz parte aqui da carteira de investimentos do canal, onde hoje a gente tem aí 150 cotas a um preço médio de R$ 9,91, que representa mais ou menos 9% da carteira atualmente. Considerando a situação atual, eu ainda digo que está num patamar de preço interessante, mesmo estando acima do meu preço médio, principalmente por conta das boas remunerações
que o fundo vem conseguindo realizar. Agora eu vou abrir aqui o Excel e calcular quanto que é preciso investir nesse fundo imobiliário para conseguir um salário mínimo por mês de rendimentos. Bom, aqui no Excel eu já trouxe os dados atuais do MXRF11, está sendo negociado por R$ 10,28. Nosso objetivo é um salário mínimo por mês, atualmente o salário mínimo é de mais ou menos R$ 1.302, e os rendimentos vamos utilizar como base os últimos que o fundo distribuiu nos últimos meses. O primeiro, vamos começar de baixo para cima, foi 8 centavos, que ocorreu uma distribuição no mês de novembro. Foi a única de 8, as outras foram acima. E para conseguir 8 centavos por cota, o investidor vai garantir aí um retorno de mais ou menos 0,8% ao mês, se tratando de um retorno líquido, até que é sim um bom rendimento sobre o investimento. Para isso, o total de cotas deve ser 16.275 e o valor total investido chega a mais ou menos R$ 167.307. Agora, considerando os rendimentos de 9 centavos por cota, também ocorreu nos últimos meses. Assim, a rentabilidade seria de cerca de 0,9%. O total de cotas para conseguir um salário mínimo por mês é de R$ 14.467 e o valor total investido R$ 148.717,33. Agora, já considerando mais ou menos o que foi a média dos últimos meses, que é 10 centavos por cota, aí sim a rentabilidade já estaria em mais ou menos 1% ao mês, onde o total de cotas seria de R$ 13.020 e o valor total investido R$ 133.845,60. E os valores que foram pagos nesse ano de 2023, a primeira distribuição foi de 11 centavos por cota, onde garante uma rentabilidade de mais ou menos 1,1%. O total de cotas investido deve ser de 11.836 e o valor total investido R$ 121.667,82. Já seria até aqui um baita retorno sobre o investimento. E por fim, o último rendimento que o fundo pagou, que foi no mês de fevereiro, seria aí o máximo que a gente esperaria de rendimento, 12 centavos por cota. O retorno seria de 1,2% e com base nesse retorno, o total de cotas deveria ser de 10.850 e o valor total investido seria de R$ 111.538. Ao meu ver, o valor mais provável, que o fundo realmente consiga pagar nos próximos meses é essa média aqui. Vou até deixar em outra cor, que é 10 centavos por cota, um pouquinho mais na verdade. A rentabilidade varia aí em mais ou menos 1%, e essa seria realmente a quantidade total de cotas necessária e o valor investido, pelo menos considerando os últimos resultados do MXRF11. Ao meu ver, até que é um baita retorno sobre um investimento. Mas obviamente esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação e cabe a cada investidor avaliar e analisar se vale ou não a pena investir. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar o vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.